Vamos para o segundo jogo agora com o mestre, né? Acabou o primeiro jogo. Ajude a divulgar no direct de vocês para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento compartilhado, né? Com o mestre Gil. Salve, mestre Naldinho, bem-vindo. Vamos aguardar o mestre entrar. Bem-vindo, mestre Caimbé, sempre conosco. Acabou o primeiro tempo, pegou de surpresa aqui, fiquei focado na história oral do mestre, que nem prestei atenção nos segundos aqui. Bem-vindo, Cláudio Jesus, Luíde. Ajuda a divulgar no direct de vocês, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento compartilhado, né? Mestre, acabou o nosso primeiro jogo, eu nem prestei atenção aqui nos segundos finais. Vamos lá. Essa nossa volta ao mundo foi muito rápida. Então, voltando, você falou duas coisas para isso. Em primeiro lugar, é o seguinte, quando na década de 60 nós fazíamos aqueles shows, exatamente, você tinha puxada de rede, papapá, introduzindo maculelê, introduzimos isso nos shows, entendeu? Isso tudo foi introduzido pelo show. E a tal ponto que quando houve a sistematização da capoeira da década de 65, introduziu-se em aula. O cara nunca tinha visto uma puxada de rede, nem conhecia a praia, estava puxando rede na praia, entendeu? É mesmo, né? Então foi de show, entendeu? Esse show nós começamos, inclusive, a fazer a partir do pessoal do acordeon, isso em 64, 65, 65. O primeiro que foi que eles chegaram aqui no Rio não era o Lundu Maré, o Lundu Maré foi o último do Camisa Roxa. Eu esqueci o nome. E aí era um show que o Bimba fazia. Tá me entendendo? Bom. E vocês levam isso para o Rio? Não, na verdade, nós pegamos isso com eles aqui, no Rio de Janeiro. Ah, entendi. Estou esquecendo, me lembrei outro dia. Quando a primeira vez que veio aqui, em 65, o Preguiça, que era aluno do Bimba, veio com acordeon, camisa roxa, e o Preguiça fica no grupo. Tá me entendendo? Certo. Uhum. Mas era o Lundumaré, era o do camisa roxa, quando ele chegou aqui, mas isso já recente, em 93, e até deixou o camisinha aqui, o irmão dele. Mas agora esqueci o nome. Bom, você quando colocou, exatamente quando hoje o show, você pega jongo, isso, aquilo e tal, você vê a diferença, a criatividade, porque as pessoas estão puxando as coisas locais. Foi o que eu conversei até com o mestre Feinho, entendeu? Que está fazendo isso. Mas isso é uma coisa que vários fazem, entendeu? O Feinho constantemente chama mestres de várias coisas, de Recife, da Bahia, de todos os lugares. Isso é interessantíssimo, porque isso é um estímulo. Porque até outro dia, não sei se falei contigo, era interessante, você tem uma coisa, tem Roraima, por exemplo, e é estimular essa coisa a aparecer, entendeu? Se eu estou na França, num lugar X da França, isso aparece na capoeira, entendeu? Isso é que é importante. Porque o que foi estimulado quando você tomba a capoeira pelo IFAM como patrimônio imaterial, você está colocando o seguinte, está levantando a patrimonialidade cultural da capoeira, sociocultural. Com tudo que ela carrega, né, mestre? Com tudo que ela carrega em seu entorno, né? Então, como ela hoje, e a nossa capoeira, ela transcendeu o Brasil e está no mundo todo, ela se tornou... Então, tudo tem que ser transformado em cada espaço. Isso não é uma regra. Isso é uma coisa que acontece naturalmente, entendeu? Porque se você impor, você está construindo uma coisa que não é natural, entendeu? Não são as pessoas que estão colocando. Você me entende?
Então, Sim. a grande vantagem da capoeira sobre as outras perspectivas que o pessoal ligava é que a capoeira realmente é uma personalidade sociocultural. E o nosso dever hoje, como capoeira, é exatamente manter essa dinâmica viva. Está entendendo? Isso que é a dinâmica da capoeira. Ela vai fazendo história, porque a história não é você viver do passado. A história se faz a cada momento. Você constrói o que você viveu antes, mas constrói tudo novo agora. Entendeu? Então, o nosso Sim. momento é agora. Então, você tem que personalizar isso a cada instante. Não só, principalmente a capoeira, que nós estamos discutindo. Entendeu? E isso nos ensina a nós personalizarmos a nossa história de vida também. Qual a leitura que o senhor faz de 2010 a 2020? Da capoeira de forma mais global, né? Porque o senhor apesar de toda a sua vivência, o senhor é um capoeirista que está inserido dentro de uma organização, que viaja em vários lugares e entende e consegue contextualizar vários cenários diferentes, tanto no exterior quanto interno, ou seja, no Brasil, né? Qual é a leitura que o senhor faz de 2010 a 2020? Eu acho que nós estamos caminhando para merecermos do IFAM e até mundialmente essa coisa da nossa riqueza patrimonial. Essa riqueza nós vamos ter que construir. Não adianta se mirar no passado, porque essa capoeira nós construímos agora. E aí nós temos que construir isso. E eu acho que isso está mudando. Isso vai mudar porque as pessoas vão se conscientizando de si mesmo, entendeu? E quem vai manter a capoeira é o pessoal que cada vez mais na frente. Isso tem que ser mantido, essa dinâmica tem que ser mantida. Não sou eu, nem você, nem o pessoal que está nos escutando. É a continuidade disso. Está me entendendo? Quer dizer, oralmente, eu falei aqui uma história da qual eu convivi. E eu mostro exatamente nessa convivência o que eu enxerguei, o que eu percebi, entendeu? Não é uma verdade. É a minha percepção. E aí cada um conta a sua percepção e, na verdade, no seu momento, as nossas rodas, nossos espaços, eles têm que ter uma dinâmica oral monstruosa, mas a oralidade sendo criada em cada roda, em cada momento, entendeu? Igual no passado, quando nós sentávamos numa roda de conversa, no fim de tarde, tinha luz, os mais velhos falavam, os outros participavam, as crianças ficavam olhando ao redor da coisa. É mais ou menos isso. E isso ajuda a fortalecer a própria identidade, não apenas do indivíduo, mas uma identidade coletiva com aquele local, né, mestre? E isso ajuda a construir uma identidade do capoeira com a capoeira, não o seu comércio, a sua história, porque você, quando está conversando com um cara que pensa em comércio, ele está sempre não está pensando nisso. E essa coisa está morrendo, mas ainda existe muita gente. Esse pessoal é que destrói a capoeira. Nesse caso, mestre, o senhor fala da coisa do comércio, né, com essa sua percepção, mas a gente entrou, a partir dos anos 2010 até os dias atuais, né, 2020, cada vez mais o capoeirista tem que se profissionalizar, né? Ele tem que se apropriar de uma boa literatura, ele tem que entender o seu contexto histórico de formação, ele tem que procurar revisitar o seu passado, como até mesmo de revigorar esse passado por meio disso para construir uma certa identidade nos dias atuais, enquanto esse repasse tem que ser feito por seus alunos. Ele tem que ter uma melhor metodologia de ensino, e aí já se preza que ele tem que ter uma formação para continuar elevando o nível da capoeira. Ele não pode ser apenas o capoeirista que bate perna e que está na roda. Ele tem que estar além da roda, ele tem que saber se relacionar com as pessoas. Enfim, como nessa perspectiva, se a gente está falando do comércio, como é que o capoeirista vai conseguir se manter nesse sentido? Porque tem
muito capoeirista que depende especificamente da capoeira, né? Para manter as suas despesas, sua família, sua vida. Exatamente, mas acontece que profissionalmente, e eu não estou, quando eu falo comercialização, eu não falo do ganho de cada um do seu trabalho. Isso é uma coisa. Aliás, o trabalho, a palavra trabalho significa forma de sustentar existencialmente. Você trabalha tanto dando aula, como você trabalha quando você está fazendo um café dentro de casa, quando você está andando. Algo que nós estamos fazendo chama-se trabalho. Sim. Trabalho significa existir. Não estou falando sobre isso, eu estou falando exatamente naquelas pessoas que transcendem essa palavra trabalho por uma palavra do comércio. O comércio é outra coisa. Quando eu falo a palavra comércio, não é para questão que você vai vender um produto. É o cara que só pensa a capoeira como um produto a ser vendido. Entendeu? Não aquele produto que você faz do seu trabalho, com seus alunos, com o seu espaço, com isso, com aquilo. Isso é outra coisa. Pelo contrário, ele fazendo isso, com esse trabalho, ele vai ter uma continuidade sempre, porque, na verdade, ele conquista, ele interage, ele tem uma sinergia com o seu espaço, com os seus alunos, com tudo. O espaço é isso. Os alunos constroem, todos estão construindo aquele grupo. Está me entendendo? E aí esse cara vai se manter, esse espaço vai se manter forte. Isso eu acho claro. O que eu estou falando é que se nós, cada vez que nós nos encontrarmos, acreditarmos em nós, buscarmos em nós a verdadeira, a nossa plenitude de ser, entendeu? Ele vai ser um capoeira e vai dar continuidade. Esse cara é o membro que eu gostaria na capoeira, entendeu? O que eu estou falando é exatamente... O mestre Bob fala aqui de indústria cultural. Isso. E também existe, exatamente. Tudo isso. Você vê, isso, exatamente. Agora, cabe a nós termos consciência disso. E aí começarmos a afastarmos dessa capoeira os outros. Afastar não é tirar da capoeira, o cara pode fazer o que quiser. É simplesmente anular, entendeu? Na nossa cabeça e pronto. Porque eu acho que... É isso, é esse princípio que o senhor vai falar, que o senhor preza, fala tanto, né, nos encontros sobre a capoeira orgânica, isso que seria a capoeira orgânica? Isso. Capoeira orgânica não é um estilo. Capoeira orgânica é aquela capoeira construída pelo capoeira, entendeu? A capoeira está dentro de cada um. Então, cada um tem que buscar essa capoeira. E quando ele busca a capoeira, ele está buscando essa capoeira através dele. Ele está buscando ele, interpretando o que ele achava que seria a capoeira. É como se eu tocasse, estivesse no ritmo agora, e ele interpretasse esse ritmo da forma que ele é. Porque a riqueza que ele faz, o outro olha e ele interpreta também, aí tem uma troca. Nessa troca, você tem um desenvolvimento enorme da coisa, entendeu? Você tem o que você falou, a forma do espaço. O espaço tem aquela personalidade. Como é aquela personalidade? Ela é construída por todos juntos. Eles vão unir em unicidade cada percepção de cada um, e aí você tem um design, um desenho. Está me entendendo? E aí você cria o que eu chamo de uma sociofronteira. Você tem um grupo que cria uma fronteira. E essa sociofronteira pode se relacionar com a outra sociofronteira do lado. Porque o que é a sociofronteira? É a fronteira de um grupo de pessoas. Consciência de si mesmo e da riqueza que cada um tem dentro de si. Isso é uma coisa não só para a capoeira, mas para a vida. Você entende? E é o que nós precisamos hoje. Muito, muito, mas muito mesmo. Ei, mestre, ó, só um comentário aqui que eu quero passar para o senhor, né? Porque o senhor não está conseguindo ler aí, porque o senhor está focado na somente. O mestre Bob está dizendo que o senhor é um intelectual orgânico a serviço da capoeira.
Ei, mestre, essa organicidade para o capoeirista, como é que o senhor acredita, ou qual é a sua percepção? Como o senhor acha que isso poderia chegar no capoeirista se o capoeirista, boa parte deles, né? Vou reforçar o meu posicionamento. Às vezes está inserido num trabalho rígido, que ainda vive lá na década de 80, 70, né? Não tem tanta liberdade, né? Por mais que às vezes tenha sido formado dentro de um grupo, como é que ele vai ser um capoeirista orgânico se ele faz parte de um sistema? Primeiro, ele gradativamente tem que desconstruir isso dentro dele e desconstruir isso no espaço dele, entendeu? Eu me lembro que eu fiz um ensaio desse quando eu dei aula, estava dando aula no departamento da PUC e voltei a reorganizar a capoeira que eu fiz lá. Comecei lá em 66, eu introduzi a capoeira na PUC como estudante. E eu comecei com o pessoal do zero, cada um começou a colocar a sua capoeira, porque eu queria desconstruir toda aquela estrutura. Como não só desconstruir a estrutura da capoeira lá, eu fiz um movimento da desconstrução ao estabelecido na PUC, na universidade, sabia? Durou 15 anos. Para ter uma ideia, eu fazia 2 rodas por ano, e lá eu pedi, vou fazer uma roda dia tal, no sábado, não sei o quê, papapá, mandava para a vice-reitoria comunitária. Todo ano, quando chegava na hora, professor, não tem aqui. Falei, então que se dane, vocês vão tirar meus convidados, duvido. Aí dava aula, e começava às 5 horas da tarde até às 6, 7 horas da manhã, com bebida, cerveja, com tudo. Vai pro diabo que carrega. Fiz 15 anos isso. É desconstrução estabelecida. É o que nós temos que fazer com o sistema. Você tem que ser malandro e vai desconstruindo, entendeu? Não é arrebentar as coisas, não, mas é fazer as coisas a possibilidade. Eu acho que todo mundo pode fazer isso, é só acreditar em si. É porque dentro de si é que está a força, a sabedoria, a existência. Eu falo exatamente, não existe analfabeto, porque todo mundo lê isso. Eu me lembro trabalhando no Rio Negro, tinha uma senhora que não sabia ler nem escrever, mas era uma senhora que era chefe de uma comunidade lá no meio do mato. Ela sabia tudo da comunidade, tá me entendendo? Ela tinha um conhecimento enorme, você me entende? Não sabia ler, não era letrada. Ler. Quantos imbecis leem aí e não sabem, e são analfabetos, de pai e mãe. Analfabeto é o cara saber o cara não se conhecer, nem a sua realidade, nem a si, nem a realidade onde está inserido. Isso chama-se alma. Vai acabar eu só tenho 2%. Já vai finalizando então, mestre. Então, eu gostaria de deixar esse recado para que todos os capoeiras pensassem nisso. Trouxesse de si a força para que a nossa capoeira tenha continuidade existencial com essa grande personalidade que nós construímos. E não é só... Tá escuro aí, mestre. Tá. A nossa personalidade toda construir a capoeira focada na sua personalidade sociocultural. E essa personalidade está em todo lugar aonde nós estamos inseridos. Essa é a grande coisa que eu gostaria de falar. Todos são importantes e temos que levar isso para frente. A capoeira, agora que nós construímos ela deve continuar porque ela é riquíssima. E é um exemplo para o mundo. Perfeito, mestre. Quero agradecer aí. Os nossos 3 encontros foram 6 horas praticamente de muito conhecimento compartilhado aí por meio da sua percepção. Passeamos aí por muitos lugares, né? Enquanto sujeito no local de fala, né? Desde a década de 30 foi construído um pensamento aqui muito interessante, muito reflexivo, né? Muito obrigado por compartilhar essa sua experiência, essa sua percepção. O senhor deixou muitas coisas para a gente repensar no universo da capoeira, né? Até essa própria forma de ser mais
humano enquanto capoeirista, né? Entendendo essa organicidade, desconstruindo sistematizações, né, que foram colocadas no nosso convívio dentro da capoeira. Enfim, quero lhe agradecer. Eu sei que daqui a pouco o senhor vai viajar. E agradeça aí, mestre, os participantes. Deixa aí sua última fala. Eu agradeço a todos que nós tivemos em sinergia aqui, escutando as besteiras que eu falo. E eu vou viajar, dizendo o seguinte, eu vou para o Rio Grande do Norte, numa praia, vou fazer minha reserva agroecológica familiar rural, na praia. Legal. O que eu Show. fiz aqui foi nas montanhas. A diferença é o clima. Aqui, normalmente, nessa época é 7, 8, 6 graus, desce até 3. Mas Aham. lá é quente, no Rio Grande do Norte. Mas eu estarei em contato de novo. Semana que vem eu parto, na terça-feira. Saio de carro aqui levando as famílias por causa da pandemia, entendeu? Sim, Mas estamos em contato, com direto, certeza. tá Legal, certo? mestre. Muito Então, obrigado obrigado. a todos por me escutar e que nós vamos estar sempre presentes. A vida é um combate que aos fracos abate, mas aos fortes e bravos só pode exaltar. Legal, mestre. Boa, é um poeta, hein? Ei, mestre, muito obrigado aí por tudo, né? Os amigos da capoeira estão agradecendo aqui, né? Diz que você é muito sábio, humilde. A gente aprendeu muito, mestre. Que o Papai do Céu lhe leve o senhor e a sua família com bastante tranquilidade nessa viagem, que o senhor restabeleça um novo local, que o senhor guie o seu caminho e lhe proteja, proteja a sua família dessa pandemia. E eu acho que em breve a gente marque aí uma outra live para falar especificamente sobre a sua biografia, e aí a gente vai sair dessa coisa mecânica de tempo na capoeira e vamos falar do senhor. Quero entender desde a sua idade de 8 anos, e aí já é outra pegada, mas deixa o senhor restabelecer lá que eu vou marcar essa live com o senhor, tá bom? Tá certo, tá combinado. Paz e luz ao senhor, mestre. Até mais. Bem, para vocês todos. Então, turma, o que vocês acharam? Muito legal, né? Foram quase 6 horas aí de conhecimento gerado e compartilhado, né? Com o mestre. Quero agradecer a presença de todo mundo aí, os contramestres, o Pantro. Tem bastante capoeiristas que passaram por aqui nessas três lives, né? Já tem 3 semanas a gente construindo uma ideia com ele. E daqui a pouco quero fazer uma live para falar dele especificamente, quando ele era criança, quando ele se inseriu na capoeira, e aí foge totalmente disso que a gente tentou construir aqui. Olha, vou dar um recado, hein? Ajuda a compartilhar também. Daqui a pouco, daqui 1 hora, vou fazer uma primeira live com o mestre Xandão, uma das referências da capoeira do Acre, um dos que primeiro inseriu a capoeira naquele estado. Isso é um outro projeto que a gente compreender o surgimento da capoeira nos estados da região norte e nos estados que fazem parte da Amazônia Legal, que é o Maranhão, Mato Grosso. Já agendei com todos esses estados por meio das suas referências, né, mais antiga, e a gente também vai conhecer a região norte, como deve ser, e assim como também outros estados, né? Então espero vocês aqui 1 hora. Muito obrigado pelo apoio, certo? Muito obrigado pelo carinho aí. Tudo isso aqui é muito novo para mim, essa coisa de Instagram, o perfil é muito jovem, mas graças a Deus a gente tem aí tido bastante acesso, tem construído aí um perfil orgânico, né? Todas aquelas pessoas que estão ali são pessoas que realmente têm se inserido dentro desse diálogo com a gente. A ideia é essa, a ideia desse meu perfil do Instagram é gerar conhecimentos, estar em relacionamento com os mestres, com as referências, trazer conhecimento sobre a capoeira. Espero que vocês todos estejam gostando, ajude a compartilhar aí. Daqui a pouco está no IGTV, os 2 tempos aí com o mestre Gil, e daqui a pouco com o mestre Xandão do Acre. Ainda essa semana nós teremos a primeira live com o mestre Sorriso, com o mestre Garrincha, a segunda com o mestre Xandão, e assim a gente vai construindo esse diálogo. Obrigado e até daqui a pouco. Paz e luz, hein?
Obrigado, Luigi.